Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Se não tiver, tenha fé que vai melhorar em nome de Jesus. Bom, eu sou o pastor Fábio Batista, criador deste canal. Tenho aqui vários conteúdos bíblicos para você desfrutar do melhor para a sua vida espiritual. Bom, hoje nós vamos a um estudo bíblico e nesse estudo bíblico eu vou estar disponibilizando um esboço para você, tá? É um estudo onde a gente vai estudar o texto e dentro deste texto eu tenho um esboço para disponibilizar para você, pregador, você, pastor, você, estudante da Bíblia, você que almeja pregar a palavra de Deus, eu tenho esse esboço. Logo abaixo aí na descrição vai estar disponível o download para você usar esse esboço. Deus abençoe. Vamos ao nosso estudo. Mas, lembrando, talvez você seja como eu, esquecido. Acabei de me esquecer que existe algo importante, não mais importante do que a palavra de Deus, mas tão importante para que possa levar a palavra de Deus, pois sem essa importância a palavra de Deus não será levada por este meio aqui que é o YouTube, por esta plataforma. O algoritmo entende que quando você assiste, compartilha, dê um joinha e você se inscreve, ele começa a divulgar, a levar a mensagem. Então vamos fazer o algoritmo trabalhar para a gente, vamos fazer dele um agente de missão. Então, por gentileza, inscreva-se no canal se isso é o que você quer nos ajudar, que esta mensagem alcance muitos e muitos lugares, muitas pessoas. Então, para isso, você precisa se inscrever no canal. Bom, se você se esqueceu, eu entendo, tá? Mas o momento é agora. Antes de começar o vídeo, se inscreva logo aí, por gentileza, tá? Não deixe de se inscrever. Isso é muito importante para que o vídeo alcance muitos locais, tá bom? Então, Deus abençoe. Vamos ao nosso estudo. Muito obrigado, tá? Pela sua inscrição, por ter inscrito no meu canal. Deus abençoe grandemente a sua vida. Bom, vamos ao nosso estudo. O tema de hoje é espíritos enganadores. E o texto base para este tema, este estudo, está na carta ou epístola de 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Vou ler este texto agora. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam a mentira que tem cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e é recebido com ações de graça, nada recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Bom, eu li aqui na revista Almeida Atualizada este texto e nós vamos estudar esses 5 versículos, tá? Então, para que a gente possa dar início ao estudo, vamos à introdução. Esta é uma carta ou uma epístola escrita, considerada como epístola pastoral. Por que epístola pastoral? Porque ela é direcionada a Timóteo. Timóteo está na cidade de Éfeso. Paulo, não sabemos em que cidade ele se encontra. O texto no capítulo 1, versículo 3, diz que ele estava rumo à Macedônia quando pediu a Timóteo que ficasse em Éfeso para ensinar, doutrinar a igreja. Então, Paulo escreve essa carta aí por volta do ano 63, contendo 6 capítulos, a primeira carta a Timóteo, carta pastoral,
com diversos temas. Ele vai falar aqui da falsa doutrina, ele vai falar da instrução da oração, da instrução do obreiro, né? Do bispo, diácono, da piedade, da apostasia, sobre Jesus Cristo. Enfim, ele vai falar sobre vários temas, vai estar abordando estes temas. E Paulo escreve esta carta para Timóteo instruir os irmãos, ensinar a igreja. Esta cidade de Éfeso foi evangelizada por Paulo na sua segunda viagem missionária, aonde ele encontra com Timóteo, tá? No capítulo 16 de Atos, ele se encontra com Timóteo na cidade de Derbe e a Listra, e ali ele chama Timóteo para seguir, para fazer a obra de Deus. Timóteo, que é filho, né, de uma mulher judia e que é evangélica, que se converteu ao cristianismo, seu pai grego, sua avó também é crente. Então, esta é a família de Timóteo. Nesta carta aqui tem os personagens, e especificamente nesse capítulo 4 temos aqui o personagem à vista, né, dentro do texto, que é Paulo Timóteo. E a gente tem o personagem Deus, né, o Espírito Santo, Jesus Cristo também aqui. E teologicamente, este capítulo 4 vai tratar na teologia sistemática da apologética, da eclesiologia e da pneumatologia. Então, vai tratar da defesa da fé, da doutrina da igreja e do Espírito Santo. Lógico também que a gente vai ver aqui outros, né, como a cristologia, que está falando de Cristo também, mas esses três assuntos são bem notórios e explícitos aqui dentro do texto. É um texto literal, tá? Um texto onde ele está doutrinando a igreja. E vamos examinar então os versículos. No capítulo 4, versículo 1, perceba que inicia dizendo: o Espírito afirma expressamente. Então nós temos aqui o Espírito escrito com letra maiúscula, mas à frente nós vamos ver o Espírito escrito com letra minúscula. Então aqui a gente já vê uma diferença, que é um Espírito que fala, né, que está expressando, afirmando, né, com o seu verbo e o advérbio na sua ação, onde ele está denunciando, mostrando o erro, e este erro vindo do espírito enganador, que é o espírito com letra minúscula. A palavra no original, no grego, espírito é pneuma, tá? A gente percebe este conteúdo grego dentro do texto da palavra de Deus, tá? Eu vou estar usando aqui uma Bíblia interlinear, onde ela tem a tradução e o escrito original grego e a transliteração. Então, quando a gente olha aqui, espírito, percebam aqui que está a palavra pneuma, tá? E a palavra pneuma quer dizer, na sua raiz, no seu original, espírito ou vento, tá? Então, temos aqui já uma noção da palavra espírito. Um detalhe aqui, gostaria que você percebesse, é que espírito no grego, no original, muda aqui quando se trata em português, a mudança está concernente aqui a espíritos, né? Então são vários, então não é um, mas quando se trata de Espírito Santo é um. E aí a palavra pneuma, que ela já está no plural, né? Pneumasis, que é vários espíritos, que são espíritos
de demônios, tá? Então, espírito com letra maiúscula é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tá? Então, a gente já tem noção de discernir, separar essas duas palavras dentro do versículo 1. E o Espírito Santo, ele existe desde que existe Deus. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito, de Deus habitava ali sobre as águas. Então, o Espírito de Deus já estava desde o início com Deus. Nós podemos encontrar no livro de Gênesis também no plural façamos, que nos dá a notoriedade, a ideia da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta palavra Trindade, ela é uma palavra teológica, não é uma palavra bíblica, tá? É um conceito que vai surgir aí por volta do século II, entre Ário e Pelágio, aonde eles vão divergir nas suas ideias concernente a isto, que é outro estudo, tá? Só para ter uma ideia. Mas a palavra Trindade está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um Deus só. Tá? Servimos a um Deus, como a palavra de Deus nos orienta. A Bíblia, ela condena servir outros deuses, a vários deuses. Nós somos monoteístas, servimos a um Deus só. Então, a palavra pneuma, ela está se referindo a Espírito Santo. Só para questão de detalhe, eu posso mostrar a você aqui a questão dos originais. Eu tenho aqui o Novo Testamento grego do Nestle Aland, da 28ª edição. Este aqui não é um codex, não é um papiro, tá? É um Novo Testamento escrito em grego, dos originais. E você vai ver que as palavras aqui, elas não mudam. Aqui, por exemplo, nós temos aqui pneuma, tá? Tá da mesma forma de escrito lá da Interlinear da revista atualizada, tá? E aqui nós temos aqui a palavra pneuma também do mesmo modo escrito. Eu tenho aqui outro texto que é o texto bizantino, tá? É o Novo Testamento do texto bizantino. Você perceba que está aqui escrito do mesmo jeito também. Então, no original, o grego, eu tenho esses dois textos para comparação, o texto recepto e o texto crítico. O Nestle Aland é a base da tradução da Almeida, tá? Atualizada. Então, voltando aqui ao nosso estudo, já sabemos a respeito do Espírito Santo de Deus e o que ele faz, o que o Espírito Santo de Deus faz. Ele concede ao homem dons, tá? Isso é muito claro, muito visível o que o Espírito de Deus faz. Gênesis capítulo 41, versículo 38, Faraó percebe este dom em José. Tá? Então ele já nota que José tinha um dom da revelação. E Êxodo capítulo 31, versículo 1 a seguir, especificamente eu quero falar aqui do versículo 3, Deus enche do seu espírito e dá habilidade às pessoas que iam trabalhar na construção, dos materiais para construir o tabernáculo. Então, essas pessoas foram dotadas de dons de inteligência sobrenatural dado por Deus. A habilidade da força também a gente vai ver em Juízes capítulo 14, Deus concedendo a força a Sansão. Também a gente vai ver em 1 Samuel capítulo 10, o Espírito de Deus sobre Saul e ele profetizando. Então, o Espírito de Deus
ele traz habilidade, ele traz as ferramentas, ele traz o dom para o homem, ou seja, aquilo que o homem não pode fazer, o Espírito Santo de Deus concede a ele para fazer. No capítulo 1 de Mateus, o Espírito Santo, só uma observação, no Antigo Testamento, na maioria dos textos, vai estar Espírito de Deus. No Novo Testamento, a maioria dos textos vai estar Espírito Santo. Qual é a diferença? Nenhuma, questão mesmo de linguagem. Todos os dois se referem ao Espírito de Deus, tá? O Espírito Santo e o Espírito de Deus. E aqui a gente tem a revelação da geração do Senhor Jesus Cristo a Maria e a José a respeito de Jesus, que era Filho de Deus, que estava sendo gerado pelo Espírito Santo. Então nós temos esta presença do Espírito Santo já no Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver quando Jesus é batizado por João Batista, o Espírito de Deus aparece ali, né? E Deus fala. Então nós temos ali a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, a Trindade, tá? Então, o Espírito de Deus, ele vai estar presente no Novo Testamento de uma forma já por Cristo ali. E o Senhor Jesus Cristo, ele promete que quando se ascendesse ao céu, ele indo e o Espírito Santo descendo, ele subindo e o Espírito Santo descendo. Então a gente já vai encontrar isso, a ascensão no livro de Atos do Senhor Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo, onde o Espírito de Deus vai encher, vai capacitar os seus servos para a obra. E a gente percebe que o Espírito de Deus dá essa habilidade, este dom para a igreja, diferente do Antigo Testamento, que o Espírito Santo vinha, exercia ali a sua função, dava a sua habilidade ao homem e retornava-se aos céus a Deus. Agora ele vai habitar. Paulo diz isso em Romanos 8, que o Espírito de Deus habita em nós, ele nos guia, ele está dentro de nós, nos controlando, nos concedendo dons, nos concedendo os frutos, nos consolando. Ele agora está dentro do ser humano, morando, habitando dentro daqueles que servem a Jesus, que aceita Jesus como único suficiente Salvador. Então, ele é quem convence o homem do pecado e passa a habitar dentro do homem, guiar o homem. Então, esse é o Espírito Santo. Agora vamos ao Espírito com letra E minúsculo, tá? Esse Espírito pode ser, dentro do contexto aqui do capítulo 4, a gente já examina e consegue entender que está falando de demônios, mas a palavra Espírito também pode se referir à sabedoria, à vida, ou ao espírito do homem, ou o fôlego, né? Ou conhecimento também. Ela pode ser traduzida por esses aí, no caso do Espírito com letra minúscula. E esse Espírito aqui que nós estamos falando é o Espírito que são demônios, são espíritos que são servos do diabo, tá? São espíritos que representam Satanás. Esses espíritos, eles estão a serviço do diabo, são demônios. Eles operam sinais, tá? Eles têm habilidade também, eles estão no mundo espiritual, então eles conseguem fazer muitas coisas com a permissão de Deus. Esses espíritos foram anjos, tá? Eles foram expulsos do céu. Apocalipse 12 fala que Satanás foi expulso e junto com ele os seus demônios. Esses não pertencem mais ao céu, mas sim foram direcionados, expulsos para a terra, para atormentar, para perturbar, para tirar a paz das pessoas. Então, este é Satanás, que engana, que faz prodígios, e esse espírito enganador.
O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. João 10, 10. Ele habita dentro do homem ou dentro de animais, tá? Ele vai usar esse corpo para manifestar a sua obra, a destruição. A gente vê aqui em Mateus 12, onde encontramos Jesus Cristo falando que a casa estando vazia, ou seja, o homem estando inabitável, sem habitação, sem o Espírito de Deus, sem Deus, vem o inimigo e traz mais 7 espíritos, né? Que é esse espírito que a gente está falando com E minúsculo, que é esses espíritos enganadores, demônios. E eles vêm e habitam dentro da pessoa, passa a morar ali e fazer a sua obra. E aí a gente vai ver em Marcos 9,17 a obra de Satanás. Aqui encontramos um texto onde um homem possesso por demônio, ele range os dentes, ele espuma, ele se joga no fogo, ele se joga na água, ele não tem controle, ele perdeu o domínio, ele agora está sendo controlado, guiado, escravizado por Satanás. Ele não tem mais direção própria, ele agora é uma pessoa controlada por espíritos. Efésios 2:2, os quais andastes outros segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes e potestade e espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então perceba aqui que esses espíritos malignos, eles estão nos filhos da desobediência, ou seja, aqueles que não estão com Deus, que desviaram, que saíram da presença do Senhor, que é o que Jesus está falando. E esses espíritos vêm e controlam e dominam esta pessoa. Eles querem matar, destruir. A gente vê o caso do gadareno, que encontra com Jesus, e Jesus expulsa e os demônios vão para os porcos, tá? Então, mas antes disso, o gadareno era tido como um terrorista, como alguém que ninguém conseguia controlar, porque os demônios estavam dominando, estavam mandando, ele estava sendo escravizado pelos os demônios. E a Bíblia diz que também esses demônios, eles trazem consigo doença, enfermidade física. A Bíblia diz em Mateus 8 que Jesus expulsava demônio e as doenças saíam quando expelia esses espíritos. Ou seja, muitas doenças são de ordens de demônios, espíritos, tá? Não é de ordem física. É lógico que existe, óbvio que são doenças que são de patologia, né? Física, de consequência natural, mas existe doenças que são colocadas por demônios. Então, esta é a ação do diabo. Ele vem com esta missão: destruir, matar, roubar, conduzir o homem à perdição, destruir o homem. E Paulo vai dizer no capítulo 4, versículo 1, últimos tempos, ou seja, ele está falando a respeito do reino de Deus. Nós temos aqui o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino de Deus no sentido do seu juízo final, do seu julgamento e da paz que será estabelecido na terra. E também temos o arrebatamento da igreja. E Jesus Cristo diz em Marcos, aonde ele diz que os tempos estão se cumprindo, o reino de Deus está próximo. Então Satanás, ele tem pressa, sabendo disto, que tem pouco tempo, que a qualquer momento Jesus pode vir, porque ele não sabe, ele não tem o conhecimento da hora. Então já se passou 2000 anos, mas no dia que Paulo estava escrevendo aqui, para Satanás, Jesus voltava aquele dia, aquele momento, porque ele sabe que o tempo dele é curto. Eu estou pregando aqui agora, estou ensinando Satanás, ele sabe que Jesus pode voltar agora. Então o tempo dele está encurtado, ele não tem mais tempo, ainda que tenha, mas lógico que entende-se que o tempo está se acabando. Então ele tem pressa para destruir, para matar, para roubar, para fazer as pessoas se desviarem. E muitas pessoas têm apostatado da fé, que é o que Paulo vai dizer aqui, que se apostatarão, né? Desviou, deixou de seguir o Senhor Jesus Cristo, tá? Uma palavra teológica que se refere a isso. E sabemos que o tempo já está à porta. Jesus está voltando. Estamos vivendo já na iminência
das 70 semanas que Daniel falou do capítulo 9. Então já está para se cumprir. Qualquer momento Jesus vem buscar a igreja, como Paulo diz em Tessalonicenses, o arrebatamento da igreja. Então, sabendo disto, Satanás tem pressa no último tempo dele já para operar a sua obra. E aí ele vai falar a respeito de espíritos enganadores. O Espírito Santo está expressando, está falando através de Paulo para Timóteo, para que ele orientasse a igreja, alertasse a igreja. Aqui nós temos a defesa da fé, a apologética. Paulo ensinando através do Espírito Santo a Timóteo que não aceitasse a doutrina desses demônios, desses espíritos enganadores, desses homens que estavam se passando por apóstolos, por pastores, por presbíteros, por alguém que tinha Deus, quando na verdade não tem Deus. Estava ali para enganar as pessoas. Esses espíritos enganadores, eles existem há muito tempo. Nós encontramos em 1 Reis, capítulo 22, onde o espírito vai até Deus e pede para usar a boca do profeta para enganar. Então, os profetas muitas das vezes não estão profetizando aquilo que Deus está revelando, mas sim aquilo que o Espírito está falando para enganar. Então, muitos surgem com falsa profecia e a permissão, às vezes, é de Deus para enganar. E muitas das vezes a gente acha que é Deus, quando na verdade não é. Tá? E aqui a gente encontra essa situação, nessa dificuldade desses falsos profetas que estavam ali implantando doutrinas falsas, ensinamentos falsos, para que as pessoas saíssem, se apostatassem da fé. Eles queriam que as pessoas seguissem a eles como as suas doutrinas. Né? E interessante é que na carta a Éfeso nós vamos encontrar algo interessante, tá? Que dá para atrelar a este estudo, a esse texto. A Bíblia ela mesmo se explica, é fenomenal, é lindo isto. E na carta à igreja de Éfeso, olhe bem o que diz aqui, versículo 2: não podes suportar homens maus. Então ele já está falando dessas pessoas que estão ali dentro. E ele diz, mesmo que se declara apóstolos e não são, ou seja, eles estavam se passando por homem de Deus, a achaste esses mentirosos. Então, o que Paulo está falando lá a Timóteo, Deus usa João na ilha de Pátmos para falar para a igreja em Éfeso. E ele vai listar aqui que eles estão abandonando, apostatando-se da fé, que é o mesmo que Paulo está falando. E ele vai apontar aqui uma causa de um desses, que é o Nicolaitas. Tá? Esta é uma doutrina onde eles vêm para poder fazer os servos de Deus pecarem. Eles estão tentando introduzir, segundo alguns historiadores, alguns conceitos, esses nicolaítas veio de Nicolau. Nicolau é um daqueles dos diáconos de Atos, capítulo 6, que acredita-se que ele desviou e agora está com esta doutrina, implantando esta seita no cristianismo. Mas isto aqui é um conceito histórico, tá? E nós temos Jesus Cristo advertindo isto, falando a respeito dos falsos profetas, de pessoas que viriam, né? Mateus 7:15, Jesus alerta a respeito disto. Paulo também vai falar a respeito de falsos apóstolos, pessoas que vêm disfarçado, né? Paulo vai falar em Timóteo a respeito destes homens que têm conversa bonita com fábulas, né? Eles vêm realmente para tentar enganar. E Jesus fala, Mateus 24, desses falsos profetas, desses homens
que surge, né? Marcos fala a respeito também, Jesus, desses que engana com até milagres e prodígios e que enganaria os eleitos, ou seja, eles vêm para enganar a igreja. De fato, ele não vem para enganar quem já está perdido, mas sim quem está ganho. Tá? Então, esses falsos profetas, eles vêm para poder destruir, e eles estão introduzindo heresias, como diz aqui 2 Pedro. Tá? Então, eles trazem a falsa doutrina para poder fazer com que as pessoas venham pecar-se diante de Deus. Por isso é que temos que estar atento, porque esses homens são perversos, são maus, assim como Paulo diz em Timóteo 3,13. Então nós temos aqui esta situação aonde encontramos possivelmente essas seitas, não só também essa, mas também tinha a seita, o ensinamento, onde eles ensinavam a doutrina de Balaão. Tá? E a doutrina de Balaão é uma doutrina que vem para tirar as pessoas da presença de Deus. A gente vai ver isso aqui na carta de Pérgamo, que também próximo daquela região. Então a doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Balaão são daquela época também os gnósticos, que também atuava também ali tentando confundir, tentando fazer com que as pessoas viessem desviar, viessem afastar da presença de Deus. E temos que ter um certo cuidado com essas pessoas que dizem que são de Deus, quando na verdade não são, só estão ali para enganar, para fazer com que as pessoas saiam da presença de Deus. Estes são espíritos enganadores. E como identificar esses espíritos? Paulo fala em 1 Coríntios que precisamos ter o dom de discernimento para discernir. E isto fica bem claro e óbvio em Atos 16, quando Paulo identifica esses espíritos na menina, quando ela elogia Paulo. Perceba que o demônio ele vem disfarçadamente. A menina estava elogiando a Paulo, não estava criticando, não estava condenando. Então, muitas das vezes, palavras bonitas, profecias de carro, de casa, nem sempre é Deus. Mas às vezes a gente abraça e pega porque é coisa boa. Mas quem tem o espírito de discernimento, como o Paulo aqui, não aceita, refuta e expulsa o demônio. Precisamos estar atento a isso. Perceba que o espírito ele consegue enganar facilmente. Ele enganou Pedro, ele usa Pedro quando Jesus disse que ia morrer e ia ressuscitar. Pedro disse que não, e Jesus o repreende dizendo, Mateus 16, que quem estava falando ali era Satanás. E do mesmo modo também o Espírito Santo de Deus usa quando Pedro disse que Jesus era o Filho de Deus. E aí ele vai dizer que é Deus que tinha revelado, ou seja, uma revelação de Deus. Mas Jesus percebe quando o inimigo estava usando a boca de Pedro. Então, esses demônios, eles trazem consigo esses ensinamentos errôneos. E ali eles estavam proibindo casamento, proibindo alimentos, pedindo para que não casasse. Paulo vai dizer que casamento é uma instituição de Deus. Foi Deus que instituiu. No livro do Gênesis, Deus institui o casamento. Então, como que você vai proibir aquilo que Deus criou? E o alimento, Paulo disse que orando, você ora e dá graça a Deus, que o alimento já está santificado. Aqui no versículo 5 ele fala disto. Mas eles tentavam a todo custo introduzir essas doutrinas, essas heresias. E voltando à doutrina de Balaão, o que Balaão fez? Ele conseguiu fazer com que o povo de Israel pecasse. Em Números 31,
nós vamos encontrar Balaão fazendo com que ensinando a Israel. Israel sai para guerrear, pega as mulheres e traz as mulheres, as medianitas, e coabita com elas, tem relações com elas, e Moisés condena isto e Deus não aceita e traz ali uma maldição para o povo de Israel, porque eles tiveram relação com a mulher, diz que não deveria. Então esta é a doutrina de Balaão, é onde Satanás entra sutilmente, ele entra de uma forma que ninguém consegue enxergar, que fica realmente oculta, tá? Mas ele vem para promover a divisão, a separação de Deus com o homem. Judas 19, a gente pode ver isso aqui, que ele vem com este objetivo de promover a dissensão, a separação. E o inimigo, ele não quer que a gente fique com Deus. Então ele tenta nos separar de Deus a todo custo. E aí Paulo vai dizer da cauterização, né, da própria consciência cauterizada. Alguns escritores, historiadores, vai dizer que neste período aqui, essa linguagem que Paulo usa, ele está mencionando aos escravos, que era marcado ali ferroado, e também a animais que era ferroado com a marca do seu dono. E ele está falando disto, que esses estão cauterizados, ou seja, estão marcados por Satanás, estão ferroados por Satanás. Eles não conseguem se arrepender, não têm vergonha, e eles estão ali como se estivessem de olhos fechados, estão de olhos vendados e estão a serviço de Satanás. Então essas pessoas, eles estão corrompidas, que estão com as suas consciências corrompidas, eles não conseguem se libertar. A gente vê aqui Tito 1,15, é onde Paulo está falando a respeito disso, de consciência corrompida. Então a conclusão deste capítulo é que Paulo está falando com Timóteo para que ele não aceitasse, não deixasse essa doutrina, essas heresias falsas, essa doutrina falsa entrar dentro da igreja, ainda que esses homens fossem líderes, mas que não aceitasse, refutasse. E aí a gente encontra um texto muito interessante, segundo João, Epístola de João, versículo 10, onde ele diz: se alguém vem ter convosco, não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Ou seja, como Paulo disse, ainda que venha anjo do céu, não receba, não aceite, só aceite a palavra de Deus, a sã doutrina. Você precisa ter o espírito de discernimento para fazer a avaliação, porque a Bíblia vai dizer que o demônio ele não professa que Jesus Cristo é Deus. Então, é uma avaliação, um critério que você pode usar. E também a Bíblia, se está indo de encontro à palavra de Deus, não condiz com o que está escrito, não é de Deus. Então precisamos estar atentos a esses espíritos para que não sejamos enganados por ele, porque eles querem enganar. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5 que o fermento leveda toda a massa, ou seja, Satanás ele entra em uma igreja, engana as pessoas e acaba desviando todos ali, acaba afetando todos que ali estão servindo ao Senhor. Esta era a preocupação de Paulo, que os irmãos não desviassem, não se afastassem por causa desse fermento que estava sendo introduzido dentro da igreja, esses ensinamentos malignos. Então, no capítulo 4 de primeira epístola de Timóteo, nós encontramos Paulo refutando as doutrinas de Satanás, os ensinos de Satanás, e ele mencionando como espíritos enganadores, que este é o tema do nosso estudo. Que venhamos estar de olhos abertos e que espírito nenhum nos engane. Deus abençoe, se inscreva no canal, ative o sininho e na descrição vai estar o esboço para que você possa usar. Se você quiser baixar, baixe o esboço que está na descrição, tá bom? Fique na paz.